Valéria do canal Está na Bíblia e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha investigação sobre Deus. Desde pequena, desde menina, eu sempre tive muita curiosidade para saber quem era Deus e eu vivia conversando, eu tinha amigos imaginários e ali eu tinha um fascínio muito grande. Eu olhava para as coisas, para a natureza. Desde nova, eu olhava para o céu, para as estrelas, para a lua, para o sol e achava tudo aquilo fascinante e ficava imaginando que para aquelas coisas existirem tinha que ter um dono. E eu sabia que era uma força maior que eu, que imperava sobre o mundo, sobre o universo, mas eu não sabia explicar sobre isso. E eu fazia mil perguntas sobre a minha origem, sobre a origem das pessoas. Eu sempre fui muito curiosa sobre isso. E fazia as minhas orações, porque eu imaginava que existisse alguém poderoso que governasse tudo. É muito bom a pessoa ter esse interesse para tentar conhecer aquele que é mais poderoso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que ela pode encontrar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E o lado ruim é que o enganador pode querer entrar e tentar seduzir a pessoa. Mas o nosso Deus, que não gosta de repartir a bênção dele, não gosta de dividir a glória dele, a unção dele com ninguém, Ele então, quando ele vê que a pessoa tem essa sede, ele se encarrega de se apresentar, de testificar no coração dela aquilo que ela está pesquisando. E para mim, então, Deus era algo muito grande. Morava muito longe, muito forte, era totalmente diferente de nós. Essa era a minha imaginação. Mal sabia eu que nós temos uma semelhança, Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso depois, com o tempo, com a minha convivência na igreja, porque depois eu fui parar dentro de uma igreja evangélica, com todas essas buscas e esses questionamentos, obviamente que o Senhor começou a entrar em ação e favorecer com que eu pudesse chegar a uma igreja. Então, essa força divina que eu já sabia que existia, para mim, na minha opinião, tinha que ser respeitada, tinha que ser reverenciada. E eu não sabia que isso se chamava realmente reverência, honrar a Deus, honrar aquele que criou, honrar aquele que fez, aquele que é poderoso, aquele que tem nas mãos o controle. Para mim, Deus ficava muito bravo quando via alguém fazendo algo errado, mas, ao mesmo tempo, deveria também ter um coração muito bom para perdoar e, ainda assim, admirar quem fizesse também coisas certas. Então, eu sempre questionava tudo isso. Era um conflito muito grande dentro de mim. Para mim, Deus era uma força, um olho gigante, capaz de ver todos os lugares ao mesmo tempo e me ver onde eu estivesse. Eu tinha esse entendimento da minha própria imaginação. E mal sabia eu que Davi, o rei Davi, o pastor de ovelhas da Bíblia, que está na Bíblia, sua história, sua vida, o homem segundo o coração de Deus, ele já havia falado sobre isso e deixou registrado para nós no Salmo 139, de 7 a 8. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E por vários momentos eu me via falando sozinha para quem olhasse, mas para mim, para o meu entendimento, eu estava falando com esse Deus forte, distante, que ao mesmo tempo eu achava bravo e ao mesmo tempo eu achava
de um coração generoso. Sim, um amigo imaginário, diferente dos meus amiguinhos da minha idade. Esse meu amigo imaginário, ele era diferente, ele me ouvia. Mas esse amigo, ele ouvia apenas e não dizia absolutamente nada. Só ouvia, não me respondia. Ele era calado, não tinha rosto e eu não via, mas sabia que ele estava ali. Quantas vezes eu puxei uma cadeira e falei: senta aqui, Deus, vamos conversar. Na minha ingenuidade, na minha imaginação. E eu falava, dizia como que eu queria que fosse a minha família, dizia como eu queria o meu futuro. Eu ficava ali conversando com Deus, com esse amigo imaginário. E por vezes eu ficava ali sozinha e maravilhada com aquela paz maravilhosa que eu sentia. E assim eu fui crescendo. Como toda família tem seus momentos tensos, eu me agarrava cada vez mais ao meu amigo imaginário. Ele era a minha força. E apenas eu e mais ninguém sabia da existência dele. Com ele, eu falava livremente. E com 14 anos de idade, entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Meu primeiro momento ali com aquelas pessoas. Fui convidada por uma senhora, eu com 14 anos de idade, fui convidada por uma senhora já com mais de 60 anos. E chegando ali naquele lugar, comecei a escutar, a ministração da palavra, o que a gente chama de sermão, que era próprio para a comunidade de fé. E aquele pastor, aquele homem de Deus, fazia abordagens profundas sobre a família, que é o que a gente hoje em dia sofre bastante aí na nossa sociedade, A família, ela é um alvo das afrontas do inimigo. E ele comparava um lar onde Deus era reverenciado e um lar onde Deus não era reverenciado. E ele dizia: existem vários tipos de lares, mas eu quero citar aqui 2, onde cada um de nós, no plenário, nós vamos identificar que tipo de lar é o nosso. E assim dizia ele: se Deus está presente em seu lar, é porque vocês reconhecem por meio da palavra, por meio da fé, que Deus é um Deus existente, um Deus criador, que supre as nossas necessidades, sabe que um lar, para ser edificado, precisa da presença de Deus. Bom, então ele começou a descrever: se Deus está presente em seu lar, o seu lar é um lar onde as pessoas reverenciam a presença de Deus, tem momentos de oração, de devoção, de gratidão. As pessoas respeitam umas às outras. Os filhos honram os pais, obedecem os pais, porque há um interesse de Deus na construção de cada lar. Então, está na Bíblia exatamente assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então ele começou a descrever um lar onde Deus está presente. Pode não ter muita fartura, mas não tem escassez, porque na própria palavra está escrito que o salmista deixou revelado que ele já havia sido moço, ele era velho, mas já tinha sido moço, e ele nunca viu o justo a mendigar o pão. Então ele falou de pessoas que andavam debaixo da justiça de Deus. Ele falou: esse é um lar onde Deus se faz presente. E ele começou a descrever: olha, mas se Deus não está presente no lar, existem fortes ataques do maligno. E esses fortes ataques são vitoriosos, porque no lar onde tem Deus, existem também os ataques, mas Deus supre, porque tem pessoas ali invocando a presença dele. Mas um lar onde Deus não se faz presente, as pessoas não invocam a presença dele. E ele estava querendo dizer exatamente estar presente pela invocação das pessoas, porque presente Deus está, porque ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, mas ele gosta de ser reverenciado, de ser citado, aclamado. Então ele disse: um lar onde Deus não é reverenciado, não é solicitado, o inimigo impera, o inimigo toma conta. Então
as pessoas não respeitam umas às outras, existem escassez e uma série de situações ele foi narrando, fazendo ali a diferença de um lar onde Deus está presente e um lar onde Deus não está presente, pelas pessoas estarem reverenciando. E ele foi muito claro, por sinal. Deus presente no lar, lar abençoado. Deus ausente no lar, um lar derrotado. Eu comecei a questionar que tipo de lar era o meu. E naquele momento, após tão clara revelação sobre lares com Deus e lares sem Deus, percebi que Deus precisaria entrar com urgência em meu lar. Foi nesse momento de profundo confronto que tudo passou a fazer sentido na minha vida. Deus não estava em meu lar por aclamação. Como então eu deveria fazer para que ele estivesse? Deveria começar a partir de mim ou de alguém lá, mas ninguém estava buscando com tanta intensidade. Isso porque não damos conta de que a família faz parte vital do projeto de Deus. Há um desejo de Deus para cada pessoa se estabelecer, para a família se estabelecer, filhos saudáveis, membros vitoriosos, que usufruam dessas conquistas que vão passando de geração a geração. E esse plano é um plano maravilhoso, o plano familiar de Deus para nós, que o inimigo quer demolir, quer derrubar a cada instante. Por isso, tantas insanidades acontecendo, envolvendo as famílias. Bom, o pastor naquele dia concluiu o seu sermão, a sua palavra, onde ele fez a diferença entre dois lares, tipos de lares. Então ele perguntou: você já descobriu que tipo de lar é o seu? Deus está lá ou não? Pergunta profunda. Então ele disse assim: se você descobriu que Deus está no seu lar, é porque tem pessoas que invocam a presença dele. Então continue invocando a sua presença, continue adorando, servindo-o, e ele estará sempre presente na vida de todas as pessoas da sua casa. E isso o pastor falou com muita alegria no coração, com muita vibração em sua alma. Mas logo a seguir ele perguntou: e você que descobriu que Deus não está em seu lar? Não fique triste, não precisa se sentir derrotado, derrotada, porque era como eu estava me sentindo. Ele disse então: ele poderá entrar em sua casa por intermédio da sua vida. Você pode ser a primeira pessoa a recebê-lo e através de você ele vai fazer uma obra gigantesca na sua casa. Então vamos, venha, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Jesus e deixa ele entrar em sua vida. Entrando em sua vida, ele vai entrar em sua casa e muitas coisas vão mudar por lá. Dê essa oportunidade, faça isso. Ele necessita de que pessoas entendam isso, que há um plano dele para as famílias. Bom, então aquele pastor, ele disse assim: faça uma oração agora, fale com ele pela fé, ele vai te escutar, ele vai te responder, ele vai entrar em sua vida e vai entrar em sua casa por intermédio de você. Então eu fiz minha primeira oração oficial, porque essa oração a gente nunca esquece, a oração oficial. As outras eu fazia considerando ele um amigo imaginário, mas agora ali era diferente, havia uma profundidade no entendimento. E eu fiz a minha primeira oração e eu te pergunto: você lembra da sua primeira oração que você fez? Como é que foi? Aí de repente você que está vendo esse vídeo, talvez você esteja dizendo: mas eu nunca fiz uma oração. Olha, então tudo tem a sua primeira vez, ok? Quem sabe não será hoje a sua primeira vez, não é? Você vai descobrir essa bênção que eu descobri também tantos anos lá atrás. Então, oficialmente, naquele momento, eu fiz minha primeira oração. Deus, se o que esse moço está falando for verdade, eu desejo tudo isso para a minha vida e também para toda a minha família. Aquele moço era um pastor batista, vou dizer o nome dele, Ivo Dutra de Matos,
meu primeiro pastor, que me acolheu em sua igreja, na qual eu fiquei ali por muitos anos, longos anos, e de lá eu só saí quando me casei e também após ter concluído os estudos teológicos. E por isso que eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia, eu tenho uma relação muito grande, muito forte com a palavra de Deus. E no momento em que eu fiz oficialmente a minha primeira oração, eu descobri que não estava falando com uma pessoa nova, era o meu amigo de sempre, o meu amigo imaginário. Era ele, eu pude notar, pude perceber. Mas por que então quando eu falava ele não me respondia? Porque ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Eu não tinha nenhum relacionamento com a palavra. E ele fala conosco através da palavra. A voz dele é a palavra, é a Bíblia, é a voz de Deus. A palavra dele é a resposta que nós precisamos para tudo. Então nós precisamos ouvir a sua voz, então precisamos ler a palavra. É o que muitas pessoas têm, inclusive a Bíblia dentro de casa, mas não lê. E nós precisamos não somente ler, mas obedecer aquilo que nós estamos lendo. Então, ficou bem claro para mim naquele dia, através daquela explicação, que Deus queria uma afinidade, uma intimidade com a minha vida, e eu então abri o meu coração e comecei a desfrutar daquela bênção maravilhosa que já estava ligada, voltada para mim, e somente eu não via. Ok, então esse é o meu testemunho da minha relação com a palavra de Deus, né? Porque o nome do meu canal é Está na Bíblia, e eu tenho uma relação, eu tenho sede, eu leio muito, eu fico fascinada com os testemunhos ali da Bíblia, e eu fico assim maravilhada, e a gente vai caminhando aqui, eu vou trazer outras colocações para vocês, tá bom? Então essa foi a minha palavra de hoje. Como então eu tive esse meu primeiro contato, esse meu relacionamento com Deus. Esteja conosco e vamos continuando aí com esse canal Está na Bíblia.